Tudo bem que sistemas Unix, no geral, incluindo o Linux, são considerados mais seguros do que o Windows, mas cuidado ao se logar como administrador do sistema. Será que você conhece bem aí o sudo ou o root? Fala Pinguim, Hack Linux na área. Pois então, será que você é bem familiarizado com o sudo, com o root, com privilégios de administrador do sistema? Pois então, os sistemas derivados do Unix, o Linux, que também é um derivado do Unix, acaba tendo essa tag, essa flag, essa bandeira de ser um sistema mais seguro do que o Windows e tudo mais, até porque ele meio que, entre aspas, esconde o usuário administrador do usuário final, do usuário leigo, para que um usuário leigo não faça barbaridade no sistema, pois sem ser o usuário administrador, sem ser o root, ele não vai conseguir fazer muita coisa no sistema. Mas será que você entende bem essa definição do sudo, do root? Caso precise aí de uma navegação mais segura, uma VPN pode te proporcionar. Inclusive acessar conteúdos que não estão disponíveis no Brasil. Tenho parceria aqui com a NordVPN, que tem diversas promoções, pacotes promocionais e com certeza você vai ter uma VPN de qualidade. Lembrando que você tem 30 dias para testar, caso se arrependa, você pode desfazer a compra. Então, NordVPN, link aí na descrição do vídeo e card na parte superior mostrando como ela funciona no Linux. Bom, eu vou fazer uma explicação básica aqui, ou melhor, eu vou liberar para você uma aula do meu curso agora, nesse vídeo, de escalar privilégios com o seu usuário normal aí da sua distro Linux, uma aula gratuita. Essa é uma aula do meu curso de Linux, de um módulo apenas. Bom, mas eu vou dar uma explicação básica aqui antes. Em resumo, o root é o usuário administrador do sistema e algumas coisas só ele pode fazer. Mas existe uma maneira mais segura de lidar com algumas questões no Linux e nos sistemas Unix sem precisar logar com o usuário root, que se chama escalar temporariamente privilégios de administrador para efetuar algumas tarefas no sistema que, com o usuário comum sem as devidas permissões, isso não é possível. Bom, agora você vai aprender como escalar privilégios com o seu usuário sem precisar ficar logando como root o tempo todo. Bom, quando damos um comando precedido do sudo, não estamos logando como root no sistema, mas estamos escalando o nosso usuário com permissões de administrador temporariamente, para fazer procedimentos que sem as devidas permissões não seriam possíveis. No Ubuntu, sistemas derivados, na verdade muitos sistemas que têm um instalador gráfico por padrão, geralmente tem uma opção para permitir que o seu usuário venha ser administrador do sistema também, venha utilizar o sudo. Já no Arch Linux, por exemplo, a gente precisa editar o arquivo sudoers, fazendo isso com o comando editor nano vsudo. E a gente tem que descomentar a linha wall, né? Tirar ali o comentário para poder permitir utilizar o sudo com o nosso usuário. No Debian, a gente pode fazer isso com o comando sudo vsudo, ou assim que a gente logar, né, como root, utilizando esse comando vsudo. E na linha aqui do usuário root, a gente vai adicionar uma outra linha precedido aí com o nome do usuário e com os mesmos parâmetros, wall igual wall e esse último wall. Dessa forma, quando a gente der o comando sudo antes de um comando, não teremos erros para escalar como administrador do sistema temporariamente. E isso também é uma camada de segurança dos sistemas de Unix, que inclusive é tão invejada que até o Windows está adotando o sudo agora. Porém, algumas distros como Ubuntu, Fedora, vêm com ele, digamos que desabilitado. Para você habilitar ele, você precisa dar um comando como um sudo pswd root para definir uma senha para esse usuário administrador, que é o root, que é a raiz do sistema, para então poder logar como root, dando o comando su, ou o comando sudo su ou su root, que também loga como o administrador do sistema e dá poder máximo para fazer qualquer coisa,
inclusive destruir o sistema e apagando arquivos que não deveria. Um exemplo básico: para você montar uma unidade, um HD, um SSD em /MNT, é necessário que você tenha privilégios de administrador temporariamente. Portanto, pelo terminal você teria que dar um comando, ou ainda que pelo GNOME Discos, você vai ali na parte de montar uma unidade, vai pedir uma senha, e aí você digita a sua senha normal de usuário do sistema, e aí você vai conseguir fazer a tarefa que precisa de privilégios elevados. Porém, você está apenas escalando o privilégio de administrador temporariamente. Certas coisas você não vai conseguir fazer e nem deve fazer no sistema caso você não tenha conhecimento para isso. Mas é bem mais seguro você escalar os privilégios do seu usuário do que habilitar o root, o usuário administrador, o usuário máximo aí do seu sistema, porque isso abre diversas brechas, diversas vulnerabilidades. Então é bem melhor escalar o privilégio do seu usuário, e eu vou te mostrar aqui nessa aula como fazer isso. E na maioria dos vídeos eu utilizo um tablet para me auxiliar nos roteiros, né? E caso você precise de um tablet custo-benefício, esse meu Redmi Pad já está comigo há mais de um ano e vale muito a pena. Link dele aí na descrição do vídeo. Tem aqui pela Amazon e tudo mais, e tem também pelo AliExpress. Na época eu fui taxado num valor mais baixo porque foi antes do remessa conforme. Lembrando que esse aqui é o Redmi Pad, o mais potente, não é o SE não. Recomendo e recomendo muito, e ele tá com a Lineage OS. Ajuda nos estudos, para leitura, entre outros. Bom, essa aqui foi a aula mostrando como escalar privilégios sem precisar ficar logando como root aí no sistema. Lembrando, link para o meu curso de Linux aí na descrição do vídeo. E eu vou ter um módulo só sobre Ubuntu, outro só sobre Fedora, outro só sobre Arch Linux e diversos outros assuntos, então não perca essa oportunidade. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar sanar, e cuidado quando for pegar algum comando aí na internet, em qualquer blog, em qualquer site, e for replicar no terminal da sua distro Linux. Se você não tem conhecimentos ainda tanto assim de terminal, dá uma pesquisada primeiro, dá uma estudada um pouquinho mais para não ter medo do terminal, para não fazer uma besteira aí e não infectar o seu sistema. E fica com esses vídeos agora, nos cards que vão aparecer na parte final, de algumas dicas que podem te ajudar a ter um pouquinho mais de conhecimento sobre as distros Linux, sobre o terminal, entre outros. Alguns estão só disponíveis para membros do canal, mas tem alguns disponíveis para todos aqui gratuitamente.